Em primeiro lugar, apesar de realmente os preços serem livres, a gente tem uma Agência Nacional de Petróleo que acaba, de alguma forma, regulamentando o setor, principalmente nas relações distribuição e revenda de combustíveis. Então, por exemplo, a tutela da fidelidade à bandeira, que garante o monopólio de uma distribuidora sobre um posto, é um problema que gera elevação de preços de compra para os postos e, consequentemente, uma menor competitividade e competição desses postos em relação ao mercado. Se a gente, só para finalizar, se a gente comparar com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, cerca de 50% do mercado de distribuição está na mão de mais de 14 empresas. Hoje, no Brasil, cerca de 65% do mercado está na mão de apenas 3 empresas. Então, isso é um fator negativo para menores preços aos consumidores. Se a gente for pensar em bases primárias e bases secundárias, que são aquelas usadas para fazer a distribuição do combustível para os postos, cerca de 75%, 80% dessas bases são controladas pelas 3 principais distribuidoras. Então, a gente vai para estados, por exemplo, o Espírito Santo, que eu tenho 5, 6 distribuidoras, não porque é um estado que não tem interesse para as distribuidoras entrarem, mas porque eu tenho escassez de bases primárias, eu tenho escassez de bases secundárias. Se a gente vai ver uma distribuidora que quer aumentar a oferta de combustível, tem a cota de gasolina que a Petrobras concede, e se ela pede mais, ela paga uma multa maior do que aquele contrato que ela celebrou com volume. O que eu estou querendo, e aí já concluir, é assim, as privatizações ou a manutenção da Petrobras como a única monopolista, isso certamente é uma decisão de Estado, é uma decisão de governo. Você tem os prós e contras, como o Pedro já colocou e o professor Paulo também. Porém, a regulamentação na distribuição, a regulamentação dos contratos, a maior liberdade para os postos contratarem e comprarem combustíveis, seja de uma usina, seja de uma refinaria, seja de outras distribuidoras que não aquelas 3 principais, isso é fundamental. Garantir uma regulamentação e uma regulação das bases primárias e secundárias também é fundamental. Então, é isso que a gente tem que, do ponto de vista de planejamento, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, Agência Nacional de Petróleo e o Executivo e o próprio Congresso Nacional tem que avaliar esse mercado no 360 graus. Não vai ser só resolvendo o problema da Petrobras de privatização ou manutenção da sua estatização que a gente vai ter preços mais baixos. Não vai ser resolvendo apenas a tributação que a gente vai ter preços mais baixos. A gente hoje está vivendo num gargalo gigantesco e que a gente precisa ver o todo. E a gente precisa, em cada ponto desse todo, resolver os gargalos e tentar criar soluções para garantir maior concorrência, maior competitividade e sempre visando eficiência. Escalas são importantes, investimentos são importantes, tudo isso é importante. Mas, de novo, precisa de planejamento, como o professor Paulo falou, precisa de inteligência nesse planejamento e precisa resolver os gargalos. Precisa garantir competição e competitividade no nosso setor. Qual